Vamos dar? Vamos lá. E aí, gente, tudo certo? Estamos aqui novamente no BarbaCast. E qual é a ideia do BarbaCast? É conhecer a torcida colorada. É saber de onde veio esse coloradismo. Então a gente está buscando, né, uma série de torcedores que tenham essa identificação com o clube. E aí a gente está ali no jogo e começou a aparecer aquelas meninas ali no telão, bem empolgadas, torcendo. É uma turma de meninas e a gente chamou uma representante, que é a Milena Balestrin. E aí, Milena, tudo certo? Tudo certo? Prazer em te ter aqui no BarbaCast. Foi rapidinho até pra gente conseguir, né, os contatos. A Carlinha, grande pessoa, grande amiga minha, né, disse, não, pode chamar a Milena lá, vai lá trocar essa ideia com ela. Então a ideia hoje é conhecer um pouquinho da Milena, desse sentimento, do coloradismo dela. Ela já me revelou algumas coisas nos bastidores, que viajava antes, então a gente vai conhecer essa história um pouquinho da Milena. Então, Milena, fala pra nós quem é a Milena, e fica à vontade para contar a tua história com o nosso clube. Se eu for contar tudo, eu acho que não cabe numa tarde, não cabe num dia, Que não legal. cabe numa semana, né? São 24 anos sendo Inter. Show de E bola. só 6, 7 meses estando morando em Porto Alegre. Porque eu sou natural de Erval Seco, minha família toda é natural de Erval Seco, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que fica a aproximadamente 500 quilômetros da nossa capital. Então, 24 anos praticamente. Se eu queria ver o Inter, eu precisava viajar para isso, eu precisava sair 10 horas antes, 12 horas antes. Caravana, sabe como é que é? Vai parando, vai fazendo Sim. festa, vai pegando gente. E era através do consulado isso? Ou não era? Tipo, porque tem os consulados nas cidades, Tem o né? consulado. Eu vinha com o consulado de Frederico Westphalen, Nossa. Cruz Alta, Panambi. A gente pegava toda a região ali, às vezes vinha até o pessoal de Santa Maria junto, vinha uma galera, a gente passava pegando geral, Palmitinho, às vezes vinha junto também, às Sim. vezes saía separado, um de Palmitinho, outro de Frederico, porque dependendo do jogo, saía até 2, 3 ônibus. O pessoal de lá é muito presente, inclusive, muito presente mesmo, não é torcida de fase, torcida de momento, o pessoal vem bem direto, vem bem seguido. Até no último Grenal eles estavam aqui, porque o meu pai continua morando em Erval Seco, ele continua vindo de caravana para os jogos, e é vontade, eu sempre digo que é vontade. Agora morando aqui, tendo essa facilidade de morar a 15 minutos do Beira-Rio, eu fico pensando, meu Deus, eu saía a 12 horas antes do jogo, eu passava mais tempo na estrada do que assistindo o jogo. A torcida do Inter é diferente, né? A gente vem acompanhando, até antes a gente comentando sobre o pessoal aqui do Gole. Os caras vêm um dia antes pra cá fazer churrasco e se organizando. E as caravanas, eu converso bastante com o pessoal de São Borja, né? A gente quer gravar algo com eles, os bastidores de toda essa função. Eles saindo de São Borja, eles parando aqui porque o ônibus larga as churrasqueiras aqui, só que depois que termina, o ônibus não tá mais aqui. Sim. Então eles têm toda essa função de levar as coisas. A torcida do Inter é muito apaixonada e a gente mostra isso com os números, porque a torcida tá presente. Tem gente que fala a torcida abandonou. Não, os de fé estão sempre aqui. Eu sempre digo que aqueles 21 mil torcedores que estavam aqui no último jogo contra o Bragantino, eles representam a torcida. Porque a gente estava muito perto de um rebaixamento e 21 mil pessoas saíram de casa acreditando. Então isso é bacana, então olha só o esforço que vocês fazem para vir do interior. Mas e aí, Milena, eu te pergunto assim, da onde veio esse fanatismo pelo Inter? Do meu pai. Veio de berço. Eu sou de uma família que meu pai tem 2 gurias, tem 2 meninas. Eu sou a mais nova. E desde sempre eu fui muito apegada no meu pai. Até tem muita gente que me pergunta, mas teus pais são separados? Só fala no teu pai? Não, meus pais não são separados, mas é uma coisa assim, eu acho que menina é muito pai, Sim. né? Menina E é são muito todos pai. colorados? Minha mãe, eu digo que eu prefiro dizer que ela não tem time do que falar que ela é gremista. Ela sempre torce pra ver a gente feliz, então eu digo pra que ela não tem time. É melhor do que falar que ela é gremista. Mas é de fato, a minha mãe sempre tá ali pela nossa felicidade. Ela vê a nossa angústia, ela sente a nossa angústia quando o Inter tá jogando, quando o Inter tá perdendo, ela vê a nossa felicidade quando o Inter tá ganhando. Então é muito inevitável para ela não torcer a favor do Inter. Então eu digo que ela não é gremista, porque gremista eu não consigo imaginar um gremista torcendo a favor do Inter. Então eu digo que a minha mãe não tem time. Mas é desde sempre. Desde sempre o meu pai, a minha família
Nunca teve, nossa, aquelas condições. Eu sou de uma família bem humilde. E quando a gente queria assistir jogos no passado, né? Eu digo no passado porque papo de 20 anos atrás, a gente sabe que os jogos que passavam na TV eram os jogos do time do eixo, né? Sim, Sempre foi, sempre a assim. gente na Globo tinha São Paulo e pra nós o que passava era RBS, ponto. Não tinha essa coisa de TV por assinatura, não sei o que lá. Era RBS, acabou. E meu pai saía assistir os jogos, eu tinha 3 anos. Meu pai saía assistir os jogos e deixava sintonizadinho na rádio, com um bombrilzinho na antena, e eu sentava no chão do lado Pra do não rádio, perder o sinal. imóvel. Não, ninguém mexia naquele rádio. Eu só aumentava e diminuía o volume. E eu assistia não, né? Eu ouvia o jogo inteiro, 2 tempos, sentadinha no chão do lado do rádio. Fosse inverno, fosse verão. E quando eu tinha 4 anos, a minha mãe deixou eu ir pro bar assistir com meu pai. Aí foi a primeira vez que eu tive esse contato direto de ver. Porque antes eu via, eu E tu sabia. tem essa memória bem clara pra ti. Eu tenho. Tem muita gente que fala, mas tu nem lembra. As pessoas, de fato, pra mim, fatos que marcaram, lembram sim. Sim. Lembram sim. Eu lembro com muita nitidez da minha história com o Inter desde o início, porque foi uma coisa muito marcante pra mim. E quando é que tu começou a viajar? Vir pra cá? Viajar. Como eu falei, minha família nunca teve, nossa, condições, e todo mundo sabe que uma viagem custeada para Porto Alegre não é das Sim. mais baratas, né? Então, a primeira vez que eu vim e a primeira vez que o meu pai veio no Beira-Rio foi em 2017. 2017. A volta pra Série A. A gente veio, que jogo a gente veio? Não, foi 2018. 2018. E meu pai, a gente veio de caravana, eu trouxe meu pai. Foi a primeira vez que a gente veio, que foi quando eu comecei a ter condições de vir, de trazer Sim. meu pai. E desde então, sempre que saía caravana e sobrava lugar também, porque lá os lugares são bem concorridos. Sim. É assim, ó, tem que pagar agora. Não tem como esperar, porque tem gente na fila esperando para o lugar pra ir na E como tem caravana. gente que vem sem ingresso, né? Eu já vim sem ingresso. O pessoal vem sem ingresso. Às vezes eu fico. Sem ingresso. Porque eu tenho essa proximidade. Sou de próximo daqui na região metropolitana. E aí, quando a gente vai conversar com o pessoal do interior, assim, eles vêm sem ingresso, e ficam aqui no entorno, se não conseguem ingresso. Isso é incrível, né? Inter e Fluminense, eu vim só com um ingresso. E o outro veio eu e meu pai, eu vim só com um ingresso. O outro ingresso eu comprei chegando aqui. Olha só. E aí teve essa mudança, essa virada de chave, né? Porque uma menina do interior que vem, e eu não sei se tu já notou isso, com certeza, a mudança que teve no Beira-Rio, porque pô, eu frequento o Beira-Rio há mais de 20 anos. E antigamente a gente não via as meninas no Beira-Rio, não tinha mulheres no Beira-Rio, sabe? Sempre tinha aquilo, as mulheres tinham muito medo de vir pro Beira-Rio, e hoje é muito bacana a gente poder ver vocês à vontade, torcendo, mesmo assim te acompanho ali, sempre tem uns haters, né? Mas o espaço que as mulheres estão ocupando hoje é muito bacana dentro do Beira-Rio, né? É que a gente parou de se importar um pouco com o que falam, com o que pensam, porque o lugar da mulher no futebol sempre, historicamente, foi o qual? Tá correndo atrás de jogador, tá querendo aparecer, tá querendo ser vista. E a gente muito se importava com isso. Sim. Até hoje tem muita gente que pensa isso, que acha isso e que afirma isso com muita certeza. Se eu fosse ligar para tudo que eu escuto, para tudo que vão lá nos meus posts e comentam, para tudo que vem na minha DM, eu não tava aqui hoje. Sim. Eu não vinha mais pro estádio porque eu teria vergonha. Se eu fosse colocar na minha cabeça que o que me falam é real, eu não vinha mais. Porque a gente sempre foi taxada do quê? Maria Chuteira. Tá indo ver futebol, Maria Chuteira. Pode contar certo que é Maria Chuteira. Nunca é gostar, nunca é amor, nunca é paixão, nunca é algo que tu viu a tua vida inteira. É sempre por algum interesse. Nunca vai vamos ser... combinar que hoje as gurias do Inter estão dando show, né? E eu falo Com não certeza. só o futebol, as mulheres do Inter, porque o nosso quadro social é o maior do país, né? Sim. Então isso é muito bacana realmente, a gente poder acompanhar. E eu vi que tu acompanha bastante futebol feminino, né? Eu tenho uma grande parceira que ainda vai sentar aqui, ela já me prometeu, que é a nossa capitã, a Sorriso. Então assim, Sorriso, essa é pra ti, hein? Eu tô te esperando, vamos marcar,
porque eu quero muito que a Sorriso troque essa ideia. Eu conheci a Sorriso no lance de crack. Ela é uma Eu fui querida. buscar ela no aeroporto, então a gente teve uma troca muito legal. E aí a Sorriso representa tudo isso também, né? Tudo isso. Então, ela mas sai, ela volta agora exato. com uma identificação incrível com o clube que ela criou e volta feliz, assim, tu vê. A torcida abraçou ela de um jeito muito abraçou legal. Né? ela se identificou, a torcida se identificou com ela, foi uma troca muito bonita mesmo. Eu sou bem suspeita pra falar, eu sou bem fã da Sorriso. Sempre Ela é demais, ela é incrível. Gostei do futebol dela, gostei. E aí eu vejo que tu é bem envolvida ali. Dela né? enquanto pessoa, não só dela, né? Ali o elenco todo das gurias do Inter e deixo isso aberto não só para o time principal, como também para o sub-20. Sim. Mas as gurias do Inter ali é outro papo, tu conversar com elas, tu vê o quão humanas elas são e o quão dedicada, o quanto de amor que elas colocam em cima do que elas estão fazendo. Tu não vê elas treinar sem vontade, tu não vê elas viajar sem vontade, tu vê o olho delas brilhar, elas estão realizadas no que elas estão fazendo. Tá faltando um joguinho delas no Beira-Rio, né? Tá faltando, Porque teve o jogo delas no Beira-Rio, lotou. Eu lembro que na época foi... Não foi? Acho que foi. Porque foi o maior público, daí depois foi batido lá em São Paulo. Foi. Mas depois daquele show que a torcida deu com as gurias, eu acho que elas já tinham que estar dentro do Beira-Rio, que é o lugar delas. Eu concordo plenamente, eu acho que o Sesc não é o lugar para as gurias coloradas. Não, elas têm que estar aqui. Nunca foi. Eu acho que, assim como a gente vem até o Beira-Rio para assistir o time principal, os nossos jogos, né, do Brasileirão masculino, elas teriam o mesmo espaço, teriam o mesmo direito de ter a torcida abraçando elas aqui, porque o Sesc é totalmente contramão, né? Sim. E aí agora deixa eu te perguntar, da Milena mesmo, que tu é bacharel em Direito, né? Eu fui quase, né? Eu bati na trave e resolvi sair. Mas agora tu tá no jornalismo. Sim. E aí essa escolha, o que te levou isso? Tem a ver com o nosso clube? Tem a ver com essa paixão? Porque tu fala bem, tu tá aparecendo agora, né, nos podcasts e tal. Então, tipo assim, tem ligação da Milena jornalista, né, futura jornalista, com o nosso clube? A gente vai te ver falando do nosso clube, será? Vamos ver, né? Quem sabe. Mas sempre foi a minha primeira opção de faculdade, foi jornalismo. Minha primeira opção disparada foi jornalismo. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz ali o Enem, eu fui extremamente bem, eu tive uma nota muito boa. E eu entrei pra faculdade, eu ia fazer jornalismo. E a minha mãe falou, filha, faz direito. É uma baita oportunidade. O leque é grande, né? Não põe fora. Mas a minha primeira opção sempre foi. Eu falei, era pandemia, né, também. Eu falei, se eu não gostar, depois eu tranco, porque eu não queria fazer jornalismo em casa. Sim. Em casa, né, a gente diz. Eu queria estar lá, era a minha vida acadêmica, é o meu sonho, né, agora eu já comecei a fazer, mas tô fazendo semi por conta do meu trabalho, enfim. Eu não te servi a bebida, tu quer que eu vou te servir? Eu quero. Mas sempre foi a minha primeira opção. Me perguntava que tu vai fazer jornalismo e depois fazer esportivo. Sempre foi. Tanto que eu nunca deixei, assim, de estudar um pouquinho sobre. Eu sempre tive, minimamente, eu sempre soube. Tanto que eu amo escrever. Começou toda essa função do Instagram com as minhas crônicas. Eu vinha no jogo, eu já saía do jogo e eu precisava me expressar de alguma forma, mas eu ainda não tinha essa de ficar à vontade para falar. Hoje eu abro meu story aqui, eu falo porque eu sinto que todo mundo que tá ali por algum motivo. Sim. E, né, então, hoje eu já me sinto bem mais à vontade para isso, mas na época não, eu sentia que eu precisava colocar para fora de algum jeito e era escrevendo. E o pessoal começou a abraçar e eu via muito no meu pai. Meu pai não para ler um texto, mas se é um vídeo, fia, passa só, se for um vídeo de 10 minutos, ele assiste. Aí eu comecei a fazer a crônica, eu fazia ela, eu lia várias vezes, eu não decorava, mas sabe quando tu sabe exatamente o que tu vai falar? Eu fazia isso. Aí eu comecei, foi ali no final do ano passado. E hoje o mercado para os identificados tá grande, né? Então hoje tu entrando no jornalismo e tu já tem essa identificação com o clube, a gente torce que logo tu possa estar representando nos meios de comunicação o nosso clube, né? Olha, é bem complicado porque a própria torcida às vezes não te apoia tanto quanto tu gostaria, sabe? Tipo, a própria torcida, principalmente as organizadas, elas são receosas a quem tá criando conteúdo. Mas até porque é o mínimo que eles esperam, é que o quê?
esteja posicionado contra o Grêmio e fale só bem do Inter. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo ter esse nível de hipocrisia, porque não consigo me colocar numa posição falando mal do meu adversário, sendo que o meu time não tá sendo parâmetro pra eu falar bem. Então, o dia que o meu time for parâmetro pra eu falar bem, eu vou me sentir à vontade pra falar mal do meu adversário, mas eu sinto que não é o momento. Sim. Então, eu sou muito verdadeira com o que eu falo. Eu não falo nada que eu não... Nada pressionado. Sim. Não me pede pra falar bem, porque eu não vou falar bem. Me chamaram pra Rádio Grenal esses dias e eu falei, olha só, foi contra o Mirassol, saí daqui, cabeça torrando no sol, até quase 1h da tarde, fui fazer o pré-jogo, eu e a Luana, na Rádio Grenal. Não esperem que eu fale nada bem, porque eu não tenho nada bem pra falar. É isso aí. Não tenho que falar bem. O dia que eu tiver, olha, mal posso esperar, vocês não têm noção do quão ansiosa eu tô pra falar bem. Só que no momento não tá dando. As coisas não estão acontecendo. Não né? consigo ser falsa, não consigo não viver a realidade que a gente tá vivendo. Não adianta eu fazer um mundo colorido na minha cabeça, um mundo perfeito e idealizar o melhor Inter do mundo, sendo que não é o que a gente tem pela frente. Sim. Infelizmente, né? Eu gostaria muito, ninguém tem noção do quanto eu gostaria de fazer um vídeo falando bem, assim, ó, de todos, começando do goleiro, indo até o centroavante, mas não dá. E a cada minuto que tu vê sair um negócio maior que te decepciona mais ainda. Essa semana foi a entrevista do Borré. Cara, eu sempre fui uma pessoa que defendi muito o Borré. Sim. Que eu ia lá e falava, vamos dar tempo pra ele é muito esforçado, ele tá tentando. As coisas não estão acontecendo, fica difícil mesmo. E aí agora deixa eu te perguntar, Milena. Eu quero saber uma história tua, a melhor e a pior com o Inter, assim. Qual foi aquela história, assim, que tu viveu com o Inter e que te emociona, e aquela mais engraçada, porque o pessoal que viaja bastante acaba acontecendo bastante coisa, né? Acontece então horrores. Conta pra nós. A pior, vou começar pela pior. A pior, olha, sem dúvida nenhuma, foi Inter e Fluminense, que a gente perdeu, e eu fui daqui a Erval Seco com um cara atrás de mim escutando o Farid e o Baldaço. Eu falava, não pode ser sério isso que eu tô... Bota o fone, não. Escutando, tipo, como se estivesse vendo uma novela. Quem dormia no ônibus? Um ônibus de 2 andares ainda, cheio, lotado. Quanto tempo dá até lá? Dá umas de 10 a 12 horas. E eu cochilava e acordava, ele ainda tava escutando. Eu tenho pra mim até hoje que ele meio que também acabou dormindo, só que ficou rodando no telefone dele. Só pode, né? Que não pode ser real. E eu ficava muito brava, porque eu acordava e dormia com a voz dos dois. Eu ficava assim, não, me mata. Me mata que não é certo. E eu falava, pai, me segura. Aí, teu pai junto? Meu pai junto. Como é que é o nome do teu pai? Leonir. Leonir. Meu pai junto em todas, né? Ele não perde uma. Minhas amigas ficam apavoradas com ele. Meu pai tem 61 anos. E ele vem de caravana. Olha aí. Todo jogo. Aí ele vai vir contra o Vasco. Ele tá com o pé que é um leque já. E a melhor? A melhor... O que tu já viveu com o Inter? Foi a final do Mundial. Me lembro perfeitamente. Não tem falar, mas tu era uma criança. Eu acho que todo colorado que se preste lembra exatamente o que tava fazendo. Exatamente. Onde tava, com quem tava. O meu pai tem uma barbearia. Meu pai sempre foi barbeiro. E a gente tava assistindo lá no salão dele o jogo. 11 horas da manhã. Solão de dezembro. E todo mundo, meu pai sempre foi muito... Meu pai tem cliente colorado, tem cliente gremista. Meu pai sempre foi de apostar. Uma vez meu pai teve que pintar o salão inteiro dele de azul. Nossa. Eu prefiro não fazer essas apostas. Eu também acho meio arriscado. Eu já não faço, mas meu pai sempre foi da aposta. Sempre... Nunca vou me esquecer. Eu entrei no salão dele e falei, misericórdia, que é isso? Salão todo azul. O Inter tinha perdido o Gauchão. E eu me lembro daquele 17 de dezembro como se fosse ontem. Não tem esquecer. Eu não sei se tu chegou a ver o vídeo que rolou essa semana aí, que resgataram. Do cara assistindo com o menininho a final ali. do Mundial, vi. Mas o que eu chorei vendo aquilo ali não tá no mapa, né? Eu me lembrei muito. Porque a gente se identifica daí vendo, né? A TV que tinha lá no salão do meu pai é bem parecida mesmo. E eu me lembro que um dia depois, eu tenho até hoje, tá ali em casa, trouxe pra cá agora, que eu quero mandar enquadrar. Sou do tempo ainda que entregava um jornal, né? Sim. Eu fui na frente da minha casa e peguei aquele jornal. E eu tenho até hoje guardado. Jornal do Mundial de Clubes. Tá lá, tu olha, parece que é de ontem. Assim, ó, preservadíssimo. Sempre guardei ele. Meu Deus, como quem guarda eu não sei se eu cuido das minhas joias como eu cuido daquele jornal.
A gente tem algumas lembranças, e aquele vídeo ali, ele realmente, assim, ele faz a gente voltar no tempo de uma forma, aquele menininho torcendo, gritando, e eu me lembro, eu saindo de dentro de casa Sem camisa, gritando. segurando a camisa na mão, assim, Eu me lembro que eu saio de dentro de casa correndo, gritando, e os vizinhos sem entender, e eu gritando, eu sou campeão do mundo. Então a gente vê o sentimento que a gente tem, né? É incrível. Olha, pra mim, sem clubismo, sem nada, porque eu sou zero clubista. Eu sou zero clubista. Já fui muito, mas hoje, morando aqui, vendo as coisas acontecerem de perto. Quando eu morava lá, eu sempre falo que eu era muito mais... Que, olha, às vezes eu preferia não ter vindo morar pra cá e ver tudo que eu vejo hoje, porque hoje, querendo ou não, eu sei muita coisa dos bastidores que eu preferia não saber. É verdade. Preferia não saber. Então, Chateia, eu era né? muito mais colorada. Sempre eu falo pro meu pai, não fica triste, não vale a pena. Infelizmente, olha, não vale a pena, não fica triste. E deixa eu te perguntar, tatuagem do Inter, tens? Olha aí. Abel Braga. Abel Braga, o pai de todos, aqui né? Também. Aqui foi promessa, né? Olha aí, mais Paguem uma que... suas promessas, mais uma que pelo amor pagou. de Deus. Gente, tem que pagar as promessas. Nossa. Paguem suas promessas. Eu tenho até o tatuador pra indicar, né, Silvanelli? É o cara que faz minhas tatuagens do Inter, apesar dos pesares, né? Ele é um grande tatuador, um grande amigo. Então o pessoal pergunta do meu Beira-Rio nas costas. Uhum. Cara, quem foi que fez esse Beira-Rio? Não tinha essa sketch. Ele desenhou ela e então fez a tatuagem. E a gente vê que o pessoal paga as promessas. Tem que pagar as promessas, né, Milena? Tem que. Paguem suas promessas. A minha promessa começou aqui no dia do jogo. O jogo foi às 4? Não me lembro agora, foi às 4, né? Eu acho que foi. Eu acho que todos os jogos foram às 4. Foram todos consecutivos às 4. E eu me lembro que até ao meio-dia eu não ia vir no jogo, porque meu pai me implorou. Meu pai falou, filha, por favor, não vai. Se o Inter for rebaixado, não vai dar boa coisa. Eu não quero você lá no meio. Filha, não vai, eu te imploro. Não ia vir. Deu meio-dia, eu comecei a me tremer. Eu falei, meu Deus. Liguei pra ele. Pai, olha só. Eu prometo que eu não vou entrar no Beira-Rio. Eu não vou brigar. Eu prometo que eu não vou entrar no Beira-Rio. Mas eu, pelo amor de Deus, eu posso ir com a K. K é a Karine, minha amiga, a esposa do Wagner, da Rádio Inferno. O Vagnão. O Vagão. Eu falei assim, eu posso ir com a K, a gente assiste ali no Beco do Saci. Mas eu prometo que eu não vou entrar no jogo. Prometo. Ele falou, não, tu vai assistir lá fora, vai com a K, porque meu pai conhece a K, conhece o Wagner. Meu pai vem pra cá. Busquei ele ali no bar esses dias, diga-se de passagem. Chegou antes de mim, foi pro bar. Falei, tá tudo bem. E ele falou, não, se tu vai com a Kai, com o Wagner, ele vai assistir lá fora, pode ir. Vim assistir ali fora e começou a dar os resultados e eu comecei a me desesperar. Eu falei bem assim... Aquilo ali foi pra mexer com a cabeça de todo mundo, né? E cedo, né? Pouquinhos minutos começou os resultados. Eu comecei a me desesperar. Eu falei bem assim, meu Deus, eu não posso ficar parada sem fazer nada. E ali do lado, no estacionamento da Rádio Inferno, tem estacionamento, né? Sim. Eu fui ali, eu assisti o jogo praticamente inteiro. Porque quando começou os resultados, era o quê? Tinha uns 10 minutos do primeiro tempo. Então eu assisti praticamente os 2 tempos inteiros ajoelhada nas pedras britas ali do lado. Nossa! Eu tive um probleminha que não assisti o jogo. Com o meu São Bento. Depois eu vi que o Abel tinha um igual ao meu. Meu São Bento, que o meu pai me deu quando eu vim morar pra cá. E com a foto da minha família. Assisti ali. E eu só escutava grito. E eu não sabia ser grito do que era. Sim. Porque tinha grito do Beira-Rio. Tinha de gol do Botafogo, gol do Inter, sim, gol de tudo. Eu não sabia quanto tava o jogo. Se eu fosse pelos gritos, tava, sei lá, 10-0. Eu só fui saber quando terminou. Quando terminou a K, meu pai me ligou e falou assim, filha, a gente não foi rebaixado. E aí eu em chamada de vídeo com meu pai, vem a K correndo atrás de mim, me abraça. Eu falei, amiga, tua fé é maior. E ali eu fiquei uma semana com o joelho tudo cortado. Nossa! E daí isso no domingo, na terça eu já fui e meti o Abel. Falei, a minha tá paga. Só que eu espero que todo mundo tenha o bom senso de pagar a promessa que fez. É verdade. E pra gente encerrar, aquele grupo de amigas ali, são as fiéis. A gente acompanha vocês ali, estão sempre juntas. São. Manda um alô pra elas. Elas são literalmente presente que o Inter me deu. Porque começou com essa função da rede social. Eu e a Luana somos um pouco mais ativas que a Laura e a Helena. E a gente começou ali a comentar uma nos vídeos da outra,
como quem não quer nada. Sim. E vamos marcar ali num jogo junto. A gente veio desde o primeiro jogo que a gente veio junto, a gente só consegue vir junto. A gente só consegue vir junto, tanto é que a Luana tá ali. E agora onde eu vou, eu arrasto ela pra ir junto e falo, vamos junto, Luana, Luana tá junto, nos bastidores. Luana. Só que as outras gurias também, elas têm um pouco mais de horários por conta do trabalho, menos disponibilidade que eu e a Luana, então elas vêm um pouco menos, mas menos amor com certeza não é. E a gente viaja junto sem ser em jogo também, a gente é amiga dentro e fora do estádio. Que legal. Então foi literalmente um presente que o Inter me deu. Eu sempre falo que o Inter constrói laços muito bonitos. É verdade. Muito bonitos mesmo. Tanto é que construiu com a Carlinha, com a Karine, com a esposa do Wagner. Sim. Tudo isso foi Inter, tudo isso é Inter. Então, nunca vai ser só futebol pra mim. Sempre legal. Tem família, tem amigos, tem laços que o futebol não explica. Então, as gurias foram um presente que o Inter me deu. Então, um abraço, Luana, Laura e Helena, que sejam só os primeiros de todos os tantos jogos e que a gente possa ver muitos títulos, que a gente possa ver muitas coisas juntas, que os nossos vídeos sejam para comemorar de verdade, não só um resultado, mas um título, uma coisa grande, porque a gente merece. Nós, torcida colorada, merecemos ver o Inter muito grande do nosso tamanho. E tomaram conta da mureta ali no 6. Deixaram até o nosso até Amarildo. O do seu Amarildo, até nosso o Amarildo pai. ficou famoso ali. O Amarildo é parceirão, seu Amarildo, né? Um abraço também pro seu Amarildo. A gente fala ali que é o nosso pai do 6, né? Ele tá sempre ali também junto com a gente. Querido ele, a dona Yara também. Todo o pessoal ali do 6. Tem o José Inácio também, o menininho que assiste. Que legal. A gente vai formando, sabe? Chega ali, todo mundo... Às vezes olha e julga sem conversar, né? Tem muita gente que... É o que eu sempre ouço. As pessoas sempre falam pra mim, meu Deus, mas eu achei que tu era uma perna. Eu achei que tu não sei o quê, eu achei que tu não sei o quê. Porque, querendo ou não, a gente tem essa mania de nós, mulheres, que, como a gente tava falando, se sentir segura e não sei o quê. Mas tu não chega aqui no Marinha se rindo pra todo mundo. Sim. Tu chega aqui com a cara fechada. Não espere me encontrar no Marinha, tipo... não, é cara fechada. E daí, querendo ou não, tu passa esse ar de brava, de chata, de não sei o que, mas conversando, eu sempre converso com todo mundo, tanto que depois que conversam comigo, falam, meu, tu é muito legal, tu é muito querida. É outro sentimento, que outra top coisa. Isso. Essa é a torcida do Inter. Então, a gente pôde bater esse papo que, olha, poderia render muito mais, né? Quem sabe a gente, né, vai fechando mais combinações ali, pra Milena ir lá no estúdio, pra gente ter mais tempo também de poder conversar com ela. Um abração, então, pra todas as meninas, né, as amigas dela ali, a Luana e quem mais? A Luana, a Laura e a Helena. Luana, Laura e Helena, olha só, né? São as meninas ali da mureta do 6. A gente tem as meninas da mureta do 8, que elas vão vir também, né? E as meninas ali da mureta do 6. Então, essa Milena Balestrin, figuraça aqui do Beira-Rio, né? Milena, muito obrigado por esse bate-papo. É um projeto novo esse, o BarbaCast, que a gente quer sentar aqui, trocar uma ideia e conhecer, saber o coloradismo das pessoas, porque olha só, as pessoas vão te ver na mureta ali com as meninas, mas não vão saber que tu já viajou 10 horas pro jogo. Então, essa é a nossa ideia, é conhecer a torcida colorada. Eu desejo muito, muito, assim, ó, muito sucesso pro teu projeto. Muito obrigado. É outro papo isso de dar voz pra torcida. Porque, bem como tu falou, quem me olha na mureta nunca imagina que eu pegava 10, 12 horas Sim. A vida inteira, praticamente. Eu tô agora que eu tô conseguindo ter essa frequência, vindo em todos os jogos. Desde que eu moro aqui em Porto Alegre, eu não faltei um. Que bacana. Eu não faltei um. E ainda tem gente que fala que eu quero me promover em cima do Inter. Olha, daqui uns dias é mais fácil o Inter querer se promover em cima do é Inter verdade, em cima do verdade. Inter. Mas, do jeito que tá, né? Mas é isso. Quem olha não vê a história que tem por trás. Exato. Então é muito bonito isso, tu querer dar voz pra torcida, dar voz pro nosso 12º jogador e pro mais forte e pro único que nunca se cansa, né? Eu sempre digo que a torcida do Inter é uma torcida muito insistente. Porque tu vê várias torcidas deixando o clube de lado ou desgostando e a gente não consegue desgostar. A gente até tenta, mas a gente não consegue. É amor. Quem é colorado é no sangue, é na raça e é na paixão. É uma coisa que é certo, que todos vão passar. Os ídolos passam, todos eles passam. Mas nós vamos ficar. A torcida fica. Então, esse é o recado. E, pessoal, o pessoal que me pergunta, não é só marcando para vir aqui para entrevista.
Passou aqui, quer trocar uma ideia, chega aqui, não é só marcado. Então, tem algumas pessoas que eu vou chamando, a Milena veio aqui representar hoje a mulherada do Inter, o maior quadro social do país, né, com as mulheres, é o Esporte Clube Internacional. E acompanha aí, ó, o tá futebol aí, ó. feminino. Exato. Fica aqui a minha deixa para vocês. Acompanhem o acompanhar. futebol feminino. As gurias do Sub-20 agora estão na semifinal do Exato. Brasileirão. Tão Vão jogar matando a contra pau. o Flamengo lá. Nós vamos ganhar. Nós somos maior campeã do Brasileirão. Olha Salvo aí, engano, ó. do Sub-20 nós somos as maiores campeãs. E o Profi também do Colorado tá matando a pau. As gurias ganharam do Santos aí o último jogo lá na Vila, então A mulherada vale tá a forte. pena acompanhar. Eu vejo de muita gente falar, ai, mas não tem graça porque tu não assiste. Então é isso aí, ó. A primeira representante das mulheres, Milena Balestrin, matando a pau. Muito bom poder conhecer a Milena, um pouquinho da história dela, das meninas da Mureta do 6, então, tá? Tem É que isso fazer aí, uma com pessoal. nós 4 agora. Vamos fazer sim. Aí a gente faz no estúdio com todo mundo, vai ficar bacana. Gente, esse é o BarbaCast, conhecendo os colorados. É o Inter e tem que acreditar sempre. Valeu, um forte abraço para todos aí. Valeu, Milena. Valeu.